gente vai trazer informação para você aí de casa. Afinal, hoje é o Dia Nacional da Osteoporose, uma doença silenciosa que atinge cerca de 15 milhões de brasileiros e principalmente as mulheres. Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui o doutor Diógenes Machado. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Roberta? Obrigado pelo convite. Vamos bater um papo aí sobre a osteoporose, que é uma doença silenciosa e que acomete uma grande parcela da população, não só brasileira, mas também mundial, e causa um impacto muito grande, principalmente por conta das fraturas e as consequências dos pacientes no pós-fratura, sejam eles operados ou não, por conta do medo de realizar atividades. Isso acaba limitando muito os nossos idosos. É isso aí. Olha, para a gente começar, eu queria que o senhor contasse como que a osteoporose afeta os nossos ossos, né? Certo. A osteoporose, ela é uma doença silenciosa e ela acaba interferindo tanto na qualidade como na quantidade de massa óssea que nós temos aí com o passar do tempo. Após os 65 anos, de maneira geral, mas as mulheres, quando elas entram na menopausa, próximo aos 50, por alterações hormonais e também relacionadas a algumas doenças, essa qualidade e a quantidade de massa óssea, ela começa a diminuir. Com isso, nós temos aí uma maior chance de fraturas, principalmente em situações corriqueiras do dia a dia. Escorregão em casa, um tropeção, e que são situações que os nossos idosos acabam se expondo muito mais. É verdade. Muitas vezes por alterações visuais, alterações do equilíbrio e também por diminuição de massa muscular, que é o que ajuda aí no controle do equilíbrio e também para que ele consiga andar de maneira segura. E dentro do ambiente casa é onde nós temos aí a maior parte desses eventos. O senhor comentou aí primeiro, né, sobre essa questão da idade. Os jovens também podem ser atingidos por essa doença, não? Sim, é uma situação daí bem mais rara. Nos jovens, a osteoporose ela vai ser decorrente aí de doenças do metabolismo, levando a uma alteração precoce da massa óssea. Então, as mulheres, na menopausa precoce, também podem sofrer. E as mulheres acabam sendo acometidas muito mais que os homens, seja na menopausa precoce ou por alterações no metabolismo e também depois na fase mais avançada aí dos nossos idosos. O senhor estava comentando aí, né, dos riscos, que em casa o pessoal idoso corre muito risco porque às vezes não adapta o ambiente, digamos assim, para caminhar, pode levar um tropeção depois da cama. O que pode ser feito ali nesse ambiente, doutor? Sim. Na verdade, todas as pessoas, com o passar do tempo, nós temos aí alterações da massa muscular que vão interferir no nosso equilíbrio e principalmente os idosos têm aquele costume, as nossas avós, aquele tapetinho do lado da cama e eles são muitas vezes resistentes às adaptações da casa. E durante a noite, quando eles se levantam para ir ao banheiro, não querem acender a luz para não incomodar o vô, ou o vô não quer incomodar a avó, ele acaba se expondo a isso, seja por um escorregão do tapete ou a pantufa que muitos idosos costumam utilizar, e também os degraus. Então ele acaba topando o pé e acaba caindo. Essa exposição dentro de casa, ela é muito importante que os filhos, os netos, tomem um cuidado e tratem aí de maneira, buscando uma adaptação para que a gente consiga diminuir os riscos dessas exposições, né? Isso já na maioridade, digamos assim, em relação ao ambiente. Quando a gente fala de fatores de risco em geral para desenvolver essa doença, por exemplo, o cigarro, a bebida alcoólica, excesso de sal, são fatores aí que influenciam no desenvolvimento dessa doença ou não, doutor? Sim, então, como fatores de risco, nós temos aí histórico familiar. Então, aquele paciente idoso em que ou o pai ou a mãe já sofreram com fraturas do fêmur, então ele tem um risco maior. Pacientes, no caso das mulheres, na menopausa ou menopausa precoce, o etilismo, o tabagismo e também o uso de glicocorticoide de longa data. Os glicocorticoides eles acabam interferindo também no metabolismo ósseo, facilitando aí essa possibilidade de fratura por conta de uma fragilidade óssea. Um ponto importante também lembrar, principalmente mulheres após os 45 anos que cursam com fratura do punho, após um escorregão em casa, uma queda da própria altura que a gente fala,
essa mulher ela tem que ficar atenta, pois ela tem um risco maior de fraturas por fragilidade. Então, se tiver uma fratura, ainda que mais jovem, tem que estar sempre atento. Sim, então isso é um ponto importante. Eu gosto sempre de falar no consultório que mulheres, após os 45 anos, com fratura do rádio distal, é um sinal de alerta para as fraturas de fragilidade. E essas fraturas, elas ocorrem, como eu disse, por traumas de baixa energia, dentro do ambiente de casa, ou então no ambiente em que, que o paciente esteja acostumado, esteja habituado. Um pequeno escorregão podendo levar aí, seja uma fratura do punho, uma fratura do quadril, fratura de vértebra e também fratura do úmero. Essas fraturas que o senhor comentou agora são as mais frequentes, as mais comuns, digamos assim, de acontecer? Relacionada à osteoporose, sim, são aí as principais fraturas. E quando a gente fala das fraturas vertebrais, que são as fraturas da coluna, e as fraturas que envolvem a região do quadril, são as que mais geram limitação e trazem um risco maior para esse paciente. Então, nós temos que tentar operar principalmente o paciente da fratura do fêmur. Quanto antes ele for operado, melhores são os resultados. Tanto por conta do pós-operatório e dos riscos relacionados a esse tipo de fratura. Por isso, da ansiedade, muitas vezes, do ortopedista, do cirurgião, em tentar resolver o quanto antes. O bom é que isso hoje já é uma rotina na maior parte dos hospitais, buscando não só a resolução da fratura, mas também tentando diminuir os riscos associados a essa situação. O senhor trouxe aqui 2 moldes, né, de osso. Pode pegar pra gente, por favor? Queria que o senhor mostrasse aí pro pessoal de casa como é que isso de fato acontece, né? Certo. Esse seria aí um molde do fêmur direito, né? Então, onde nós temos aí a região proximal do fêmur, que é a região onde nós temos a maior parte do acometimento das fraturas por fragilidade. São fraturas que elas podem ocorrer aqui logo abaixo da cabeça do fêmur ou então na linha intertrocantérica. Muitas vezes tem aquela dúvida, quebrou e caiu, caiu ou quebrou? Isso vai mudar? Isso não vai mudar tanto em relação ao tratamento. O que vai mudar é o seguinte, que tipo de implante que será utilizado? As fraturas com envolvimento mais da região do colo do fêmur e da cabeça, a indicação seria uma artroplastia, seria a prótese. As fraturas mais baixas na região intertrocantérica, normalmente o tratamento ele é ou com a placa chamada, a gente tem uma placa com parafuso deslizante, ou então a utilização de hastes, em que nós temos aí o travamento da cabeça do fêmur com o restante do osso, a parte distal que nós falamos. Então, esses tratamentos que o senhor comentou agora é já após a fratura, né? Isso. Então, o ortopedista, muitas vezes, ele entra no tratamento após a fratura. O que nós gostamos muito de orientar, e eu, pelo menos, na minha rotina diária, como esses pacientes eles sofrem de outras doenças, principalmente doenças metabólicas, eu gosto sempre de ter o acompanhamento ou do reumatologista, do endócrino, de um geriatra e as mulheres também com o ginecologista, uma vez que nós estamos também no Outubro Rosa. Então, essa relação do cuidado das mulheres, principalmente do ginecologista, não só na prevenção do câncer do colo de útero e também do câncer de mama, mas também dessas doenças, dessa doença, né, que é a osteoporose, que acomete muito mais as mulheres. E desse ossinho, o que o senhor me conta? Esse molde aqui é semelhante ao que nós utilizamos aí, seria o corte, no caso de uma fratura de colo, onde a gente tem a regularização para que seja realizado a implantação da prótese, no caso, da prótese do fêmur. Da parte da bacia, a gente também daí tem um outro componente. Nesse molde aqui, a gente tem algo semelhante ao que seria as trabéculas ósseas, que é o que nós precisamos aí para uma qualidade de osso bom. Então, quando o paciente ele começa a ter uma diminuição dessas trabéculas, o osso ele vai ficando mais fraco e uma maior chance de fraturas. Doutor, e como é que acontece, né, o diagnóstico normalmente, antes da fratura, né? Como é que a gente faz para diagnosticar a osteoporose? Certo. Normalmente, o diagnóstico ele é feito a partir da densitometria. Com a densitometria, o médico ele consegue avaliar aí em que estágio que o paciente ele se encontra. Seja num estágio em que nós tratamos que é a osteopenia, que é o que precede a osteoporose, ou então num quadro em que o paciente ele não tem ainda a alteração da qualidade, tanto da massa, ou como a quantidade da massa, a qualidade ou a quantidade da massa óssea. Então, o ideal é que quanto antes esse diagnóstico seja realizado, isso é melhor, pensando na prevenção, sabendo que todo mundo vai evoluir para um grau de osteoporose. Então, quanto antes
nós soubermos, melhores são os resultados da prevenção. Me conta dessa prevenção, como é que funciona, quais são os tratamentos aí para tentar prevenir? Certo. O principal tratamento em relação à prevenção, isso deve ocorrer não só lá no paciente idoso, após os 50, 60 anos, né? Quanto antes. Então, isso tem muita relação também com os hábitos de vida. Então, desde a infância, aquele paciente, aquele garoto, a garota que sempre teve o hábito de prática esportiva, a chance dele evoluir para um quadro de osteoporose acaba sendo menor. Lógico que nós temos os outros fatores de risco. Então, evitar o tabagismo, o etilismo, a utilização de medicações como o glicocorticoide, desde que não seja necessário, porque o uso indiscriminado também pode interferir. Mas o principal, alimentação rica em os derivados de leite, alimentos ricos em cálcio e o exercício, principalmente exercícios contra a resistência. Para que a gente tenha um osso forte, ele precisa ser solicitado. Então, o osso, quanto mais ele sofrer forças de tensão e de compressão, mais forte ele fica. Então, os exercícios de academia, caminhada e outros esportes, eles são muito bem-vindos. Pilates também ajuda nesse combate aí? Também. O Pilates, nós temos aí um exercício, uma atividade, digamos que desportiva, que é utilizada até como reabilitação em algumas situações, em que nós temos um fortalecimento da musculatura, um ganho de amplitude e também o controle motor. Isso ajuda bastante também na qualidade óssea e na prevenção de quedas também. E é claro que para praticar os exercícios físicos tem que sair com uma certa consciência, né? A gente tem visto uma onda de adolescentes invadindo as academias, exagerando, digamos assim, nos pesos. Isso não é recomendado, pode trazer problema futuro aí, não? Sim, com certeza. Então, qualquer tipo de exercício em excesso e sem orientação, as chances das lesões ocorrerem, elas são grandes. Então, isso é importante também, principalmente para o paciente idoso que não tem aí o hábito da prática esportiva. Procurar aí um colega, um educador físico, personal, né? E também, às vezes, o fisioterapeuta para iniciar aí algum tipo de atividade. Isso também ajuda nos resultados e diminui a chance de lesões. E quando a gente tem, né, o diagnóstico, a fisioterapia seria uma saída assim, para tentar amenizar, né, as chances de fraturas? A fisioterapia ela vai ajudar principalmente esse nosso idoso a melhorar o controle motor, para que ele tenha para que diminua aí a chance dele evoluir para uma queda. Então, a fisioterapia ela tem um papel importante na ajuda do tratamento, aí, buscando melhora do equilíbrio e também do fortalecimento. Isso, sem dúvida, tem espaço. Então, reforçando aí, né, quem tem osteoporose precisa evitar quedas, porque pode piorar o quadro, é isso, mais ou menos? Na verdade, não piorar o quadro, mas o paciente com osteoporose que está mais suscetível a quedas, ele tem uma chance maior de evoluir mal. Por quê? O paciente idoso que cai, mesmo que ele não curse com fratura, a chance de cada vez mais ele ter medo e ficar mais depressivo, mais fechado, é maior. Tanto que os pacientes acima de 75 anos, eles vão cursar pelo menos com uma queda a cada 12 meses. E aquele paciente que já caiu uma vez, a chance dele cair dentro desse próximo ano ela é muito grande. Então, tem que estar atento aí, né? Doutor, muito obrigada pela participação. Espero recebê-lo outras vezes. Foi um prazer. Imagina, eu que agradeço. É um tema muito importante e, como ortopedista que atua depois da fratura, nós temos que orientar a nossa população e com medidas fáceis que nós temos acesso. Alimentação, exercício, evitar o tabagismo, o etilismo. Acho que a gente já consegue melhorar bastante aí para os nossos pacientes.